estas três ações da nossa natureza pecaminosa que eu vou conversar com você hoje, tá? Eu começo a conversar com você a partir de uma literatura muito famosa, é um clássico. Essa literatura, esse livro de renome mundial. Essa história é análise de psicologia, estudos são feitos a partir desse texto. É um texto muito famoso, o nome do texto é O Médico e o Monstro. O que acontece nesse clássico, nesse texto, a história é relatada por Robert Stevenson, e ele revela a luta de um médico chamado Jekyll, que luta para não permitir com que aquilo que ele gostaria de ser de fato viesse para o lado de fora. Então ele tem uma luta interna, ele tem desejos internos, que ele luta para que esses desejos não venham. Então ele faz uma fórmula, quando ele está em plena agonia, ele se transforma no monstro e ele vive essa luta ali constante, tentando de qualquer forma abater, sufocar aquilo que está lá dentro, que é muito forte dentro dele. Então ele vive essa luta, e esse alter ego dele é chamado Hyder. Hyder, na literatura ou na história, é alguém muito mau, é alguém muito violento, enquanto o médico é alguém nobre, educado, calmo, e ele tenta a todo custo ocultar, reprimir a vinda de Hyder para o lado de fora. Então, até que um dia ele vai perder o controle, ele vai cometer um assassinato por Hyder, e o médico vai fazer de tudo para ocultar isso, até que um amigo descobre, e depois ele vai narrar ou ele vai confessar ao seu amigo tudo aquilo que está ocorrendo, e ele vai revelar isso. Então, esse clássico, ele vai trabalhar essa dupla natureza existente no ser humano. O médico é aquele tipo que eu e você queremos demonstrar para todo mundo ao nosso redor. Queremos ser os educados, os nobres, e muitas vezes ocultamos ou escondemos lá na profundeza do nosso ser aquilo que de fato nós queríamos ser naquele momento. Então você amarra aquele ser violento que muitas vezes está lá dentro de você e você quer manter a aparência. Então essa é uma luta antiga. Essa é uma luta que foi estabelecida lá no Éden. A partir da queda de Adão, ali a desobediência do casal, dentro daquele contexto do Éden, quando eles desobedecem a Deus, a partir daquele momento em diante, toda a raça humana, ela tem este conflito. Por isso que o texto do Márcio, a introdução que o Marcinho fez na semana passada, eu classifiquei lá como um título, é a maior batalha de todas as épocas, de todos os tempos. Essa é a maior batalha. A maior crise não é a que está, não menosprezando a guerra entre Ucrânia e Rússia, mas a maior batalha que existe diariamente é aquela que eu, ao levantar, tenho que lidar comigo mesmo. Essa é a maior batalha da minha vida. Marcinho fez uma introdução. Se você quiser depois, lá no canal do Spotify, lá no canal do YouTube, você pode visitar lá. Ele fez uma exposição de mais de 1 hora, explicando esse contexto, mostrando essa introdução sobre essa luta que existe entre nós, dentro de nós. Então esse médico, ele vai representar tudo que eu deveria ou desejaria ser. Então tudo que é bom está no médico, tudo que é ruim está no Hyder, tudo que é violento, tudo que é mal, tudo que é promíscuo, tudo que é
imoral está nele. Então ele, quando quer explorar este outro lado da sua natureza, da sua personalidade, ele se transforma. No Heider ele vai para os lugares mais obscuros daquela sociedade e ali ele vai explorar tudo aquilo que ele desejaria, ligado a todo tipo de imoralidade que você queira classificar. Então esse é o contexto, essa é a nossa luta diária. Dentro de nós temos o médico e dentro de nós temos os monstros. Não temos nem um monstro, são os monstros aqui dentro que você vai lutar diariamente para que esse monstro não saia, para que esse médico, pelo menos em algum momento ou outro, venha para fora. Então, nós como representantes ou criaturas de Deus, criados por Deus, temos dentro, não dentro de nós, mesmo após a queda, nós ainda temos fragmentos dessa imagem de Deus em nós. Nós não temos ela na sua totalidade, existem fragmentos. O ser humano, depois da queda, ele perdeu aquela imagem, aquela pureza, aquela ideia moral, aquela justiça que era pura, isso acabou. O homem foi contaminado a partir daquela queda. E o que hoje eu tenho são fragmentos, por isso que você não encontra a maldade, a imoralidade em seu, vamos dizer assim, em sua ação mais alta, porque você ainda tem alguma coisa, esses pequenos fragmentos da imagem de Deus no ser humano. Então o homem ainda, por causa dessa imagem, dessa consciência ainda que ali aflige ele sabe quando está fazendo algo de errado, ele sabe quando está fazendo algo certo. Então ele tem ali uma briga moral com ele mesmo, e esses são fragmentos ainda da imagem e a semelhança de Deus que ainda está nesse homem. Mas ela não pode ser absoluta, por quê? Por causa da sua natureza, da minha natureza pecaminosa. Então eu encontro pequenos fragmentos. Então você encontra algumas pessoas que conseguem exercer em um campo ou outro algum tipo de virtude moral. Mas se você pegar num contexto geral e analisar, você vai ver que o ser humano é um ser sombrio. Ele consegue fazer coisas do arco da velha, que você fica assim, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Como é que aquela mulher conseguiu fazer aquilo? Como é que esse filho conseguiu fazer isso com seu pai, com seu avô, com a sua avó? Você fica imaginando situações e você fala, como essa pessoa conseguiu chegar a esse ato de violência, esse ato de imoralidade, esse ato de corrupção? Então são essas coisas que estão lá dentro do meu e do seu coração. Elas estão aqui. E se elas não forem trabalhadas, se elas não forem cuidadas, elas vão vir para fora. Quando vem para fora, ela vem destruindo tudo que encontra pela frente. Às vezes você perde uma tarde que aponta como uma tarde maravilhosa por causa de uma discussão, de uma palavra que você falou no momento errado. Porque não segurou a ira, não segurou a língua naquele momento. Você disse, agrediu com palavras. Às vezes, até em contextos religiosos, tem até o ato da violência física, o que não deveria nem ocorrer, mas ocorre. Por quê? Porque esse monstrinho aqui dentro veio para fora no momento em que ele deveria estar neutralizado, morto. Então o médico ele vai representar essa humanidade fragmentada, a imagem de Deus fragmentada nela. Você encontra algumas coisas, mas ele tenta lutar sozinho, ele tenta fazer as coisas, ele tenta criar uma forma, até que ele percebe que ele não consegue mais controlar os seus instintos, que são maiores, os seus desejos malignos, morais, que se tornam cada vez e a cada dia maior com as transformações que ele vai permitindo. Então você vai ver que há um momento em que ele já não consegue mais controlar esse lado imoral dele, esse lado violento dele, esse lado ruim dele.
Então esse é o primeiro ponto que você deve entender. Existe uma luta dentro de mim, existe uma luta dentro de você que está em constante ação. Ela não para, essa guerra ela não dá trégua, ela está aqui a todo instante. Ela não tem um momento em que você pode se distrair, ela não esteja ali tentando buscar o lugar de reino dela. Ela quer voltar ao trono, ela quer sentar no lugar que ela deveria estar. E ela foi destronada, ela saiu, foi colocada de lado. Por quê? Porque Cristo passou a reinar e ela quer a todo custo tirar Cristo de cena e sentar no lugar dele. É assim que somos. Isso não tem trégua. Só haverá trégua dessa luta. Essa luta só vai ver uma bandeirinha de paz quando nós entrarmos na eternidade. Enquanto estivermos aqui neste mundo, até o dia em que Cristo nos levar para morar com Ele, nós estaremos lutando. Essa é uma luta constante, sem trégua. Uma luta que não há descanso. Em todo momento, você, por sua própria natureza, vai tentar voltar ao trono. Ok? A regeneração é aquela transformação que Deus gerou em cada um de nós. Então, para que eu possa ser alguém em Cristo Jesus, uma chave teve que ser rodada aqui dentro. Então, antes que essa chave fosse rodada, não havia transformação. O pecado para mim era uma coisa normal. Ser imoral, ser perverso, ser iracundo, ser divisor, ser impuro, tudo isso era natural. Era o nosso perfil. Mas Cristo entrou na nossa vida e mudou. É como se ele virasse uma chavinha. Essa chavinha é chamada regeneração. A regeneração é a nossa transformação. Nós éramos pecadores, quando somos regenerados, nos tornamos filhos de Deus. Então é isso que acontece. A regeneração, então, ela é a transformação. Eu era pecador, pela regeneração eu me torno filho de Deus. Ao me tornar filho de Deus, eu sou uma nova criatura. Então, regeneração é transformação, ok? Só que a regeneração, ela, junto com a capacitação do Espírito Santo, junto com o poder do Espírito Santo, isso aqui é tudo o trabalho do Espírito Santo aqui dentro. Ele nos regenera, ele causa essa transformação dentro de nós e nos concede um poder, capacidade. Ele nos dá poder para vivermos em Cristo Jesus uma nova vida. Essa vida, agora, ela é um crescimento contínuo. Isso é chamado santificação. A santificação é a parte onde Deus nos separa. Deus nos tira de uma condição, nos coloca em outro lugar e nos separa para Ele. Sabe quando você chega em casa e você tem algo que é especial e você separa aquilo? Isso aqui é para determinada coisa, isso aqui é para determinada função, isso aqui é... Você não faz assim com algumas coisas na sua casa? Você separa alguma coisa. Por exemplo, se você recebe o seu salário, dependendo do salário, você separa ele para as contas fixas, você separa ele para algum tipo de lazer, você separa ele para o seu mantimento durante o mês. Não é assim que você faz? Eles estão separados, você não mistura. É isso que Deus fez conosco, Ele nos separou para uma finalidade. Então, o processo de santificação é o processo aonde eu vou colocar para fora a vida que Deus me deu. Então, Deus me concedeu poder e uma nova vida em Cristo Jesus. E essa vida, ela só
pode vir para fora com esse ato de santificação. Ou seja, eu me separo para Deus, para viver os propósitos e a vida que Deus colocou aqui dentro. Ok? Esse processo é santificação e esse processo ele é responsável para que você anule todos os processos antigos. Todo aquele comportamento anterior que você tinha antes de chegar a Cristo, eles são anulados através da mortificação. Paulo fala isso em Romanos 6, mortos para o pecado, vivos para Deus. Então, dentro deste contexto, a santificação é algo muito importante. É por meio dela que você traz para fora a vida que está aqui dentro. Como? Morrendo para o pecado e permitindo com que a vida de Deus venha para fora. Então, aí a pergunta é, o que deve ser levado à morte? O que eu devo condenar? O que eu devo levar à morte todos os dias da minha vida? Então, esse é o propósito. A mortificação do pecado é uma atitude de amor. Não é uma obrigação. Ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça. O Marcinho falou sobre isso semana passada. Ninguém vai te impor nada. É uma resposta de amor. O fato de você entender o que Cristo gerou na cruz por você, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Quando você olha tudo isso e quando você responde isso positivamente, de uma forma positiva, quando você responde a tudo aquilo que está ocorrendo na cruz, a morte, a ressurreição de Jesus e todo o combo que está ali dentro, regeneração, redenção, santificação, tudo que está ali dentro. Quando você olha isso, você olha esse ato de amor de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, quando você olha tudo isso, a única coisa que você pode fazer é responder a tudo isso que está feito e está sendo realizado por você. A única forma é respondendo com amor. Não existe outra possibilidade. Não há imposição, não é tempo de serviço de igreja, não é quantas vezes você... A única forma de você responder a Deus de uma forma singular é amando Ele de todo o seu coração e desfrutando da nova vida que Ele te concedeu, não permitindo que o velho hábito, as velhas manias, os velhos comportamentos venham para fora. Você vai deixar com que esses velhos costumes sejam levados à morte e vai permitir com que a nova vida venha para fora. Então essa é a nossa intenção a partir desse ponto de Gálatas 5:19 em diante. O que vamos trabalhar aqui nas próximas semanas é este entendimento. O que você deve levar à morte? O que deve morrer em você? O que deve morrer em mim? Talvez o que eu diga, o que o Márcio diga, o que o Fábio diga no decorrer dos dias, das semanas que virão, possivelmente algumas coisas você não faz, eu não faço. Possivelmente algumas coisas você faz e eu faço. Então isso não significa que todos os perfis que vamos mostrar aqui seja algo que você esteja executando. Mas existem coisas que eu e você podemos estar executando, e o que você identificar, você tem que entender que isso tem que ser levado à morte. Você se identificou com alguma coisa daquilo que estamos conversando com você aqui, você fala assim, nossa, isso, eu estou fazendo isso aqui. Então isso, a partir desse momento, você tem que levar isso à morte. Porque se você não levar isso à morte, isso
vai te levar à morte. Então é um jogo de sobrevivência, ou da sua natureza pecaminosa, ou da sua natureza, ou a sua nova vida em Cristo. Você tem que levar isso em consideração. Quem prevalece e quem deve morrer. Ok? E tudo nesse combo, tudo nessa cruz é determinante nesse momento. Você não vai conseguir dizer não para o pecado se você não conseguir dizer sim para a cruz. Então, ao olhar Jesus, se você não conseguir dizer assim, eu te sigo, e esse pecado eu elimino na minha vida hoje, se você não conseguir fazer isso por amor, é uma questão de tempo você morrer. Então, por quê? Porque essa é a paga, esse é o destino que o pecado nos dá. Ele não dá outra coisa. A paga dele, o salário dele, segundo Romanos 6, é que ele paga com a morte. Ele não tem outro tipo de pagamento. Então, se você não leva ele à morte, ele vai te levar à morte. Então, não tem como jogar com ele, não tem como brincar com ele ou manipular ele. Ele está bem ciente que a única coisa que ele quer fazer com você é te conduzir à morte. E ele tem que entender que você também quer levar ele à morte. Entendeu? Você tem que olhar o pecado como Deus olha o pecado. Como é que Deus olha o pecado? Deus olha o pecado através de Cristo na cruz, eliminando o pecado em Cristo Jesus. Ele vai sentenciar o pecado em Cristo. Ele vai colocar a ira dele sobre Cristo, porque Cristo carrega sobre si o pecado de toda a humanidade. Então Deus não brincou com o pecado. Então eu também, você também não devemos brincar com o pecado. Então eu quero destacar aqui esses 3 elementos. E eu começo com o elemento imoralidade sexual. Tá bom? O termo que está por trás dessa palavra é um termo grego chamado porneia. Uma palavrinha pequenininha. Porneia. Que faz um estrago gigantesco. É uma simples palavra, porneia. Mas essa palavra é a razão, ou é aplicada para todo o contexto de imoralidade sexual. Qualquer contexto. Se você analisar, por exemplo, algumas versões vão trabalhar a palavra porneia como prostituição, fornicação, e as mais modernas, aqui eu registrei pelo menos umas 7, todas elas vão trabalhar o contexto de imoralidade sexual. Então, qualquer coisa dentro do ambiente sexual que se torna imoral é caracterizado por essa, ela tem por trás essa palavra porneia. Então, porneia é uma palavra, por exemplo, que você vai trazer para o nosso contexto moderno com o seu prefixo pornografia. Porneia. Então ela é a razão de todo esse mundo imoral, por exemplo, ligado à pornografia. Pornografia, para quem não sabe, hoje os estudos apontam o cenário da pornografia como o cenário que está em 4º lugar como o mais viciante no mundo. Hoje existe casa de recuperação para pessoas viciadas em pornô. Não se espantem, não é só dentro do contexto masculino. Mulheres e homens se enquadram dentro deste ambiente de pornografia e viciados em pornografia. Então, quando você não refreia, quando você não paralisa, quando você não amarra, coloca uma âncora
joga no meio do oceano esse ser, isso vai trazer problema para mim e para a sua vida. E aqui são vários contextos, por exemplo, muita coisa se cabe aqui dentro. Então, o termo porneia, ele é usado nesses versos ou para qualquer tipo de relação sexual ilícita ou imoral. Então, por exemplo, classificando algumas coisas que entram neste ambiente da porneia: prostituição, pornografia, incesto, pedofilia, infidelidade sexual, qualquer relação sexual fora de um casamento. Lembra que quem criou o sexo foi Deus. Deus criou o sexo para o crescimento dos seres humanos, né? Mas o sexo também, ele é prazeroso, porque tudo que Deus fez foi bom. Então Deus fez para multiplicação dos seres humanos e também fez para o prazer do casal dentro daquela permissão que ele delegou, de um casamento. Qualquer ato sexual fora deste ambiente é um ato imoral, é um ato pecaminoso. Qualquer um fora desse ambiente. Por quê? Porque ele, o sexo, foi dado por Deus para este ambiente, para o ambiente conjugal, para a intimidade do casal, para a satisfação de um casal, para a realização de prazeres bons entre homem e mulher. Qualquer coisa fora disso está fora do padrão de Deus. É algo que Deus não permite. Então, qualquer ato, qualquer relação sexual, classificando qualquer relação fora deste ambiente, é pecado. Qualquer uma. Então, quando você olha essas questões, essas pautas, ou essas defesas, por exemplo, de pessoas querendo legislar causas para permitir com que você possa tocar em crianças com intenções sexuais, isso é imoral. Isso é porneia. Isso é um monstro que está vindo para fora e não quer respeitar ninguém, nem mesmo aquela criança. Então isso é imoral. Isso é um homem sem Deus, é um homem caracterizado assim, ele não tem Deus na vida dele. Mas isso eu também não posso deixar e não posso passar um pano, porque isso também está relacionado a nós. Porque se isso não fosse algo entre nós, nós não teríamos alguns escândalos relacionados a isso dentro dessas áreas. Então, pega para todo ser humano. Então, você tem que cuidar do seu coração, você tem que cuidar das suas intenções, você tem que cuidar de tudo isso para que você não entre neste ambiente sutil da imoralidade sexual. Viciante, degradante, terrível, sombrio. Por exemplo, a indústria pornográfica é uma indústria sombria que destrói a beleza da mulher, que destrói a beleza de um jovem, a beleza de uma jovem. Aquilo tudo é montagem, aquilo tudo é feito em estúdio. Aquilo tudo tem uma música pronta, aquilo tudo tem um contexto por trás terrível, viciante, atores, atrizes, ali dentro daquele contexto que se viciam, que se drogam para poder estar executando aquele tipo de cena.
onde sites ganham horrores, milhões de dólares vendendo isso. Você olha algumas denúncias, algumas prisões que são efetuadas em contexto nacional, onde você vê homens jovens, velhos, com as suas cabines de computadores lotados, seus HDs lotados de vídeos, fotos infantis, onde isso é vendido numa internet aí chamada Deep Web, aí aquela internet profunda, onde isso é vendido escancaradamente, coisas assim que não vale mencionar aqui, só falando desse contexto de pedofilia, esse contexto de pornografia infantil, não só adulta, mas pessoas que têm prazer em ver crianças sendo molestadas, pessoas que têm prazer de molestar. Isso tudo está dentro desse contexto de porneia, esse monstro que está na nossa natureza, essa imoralidade que está dentro de cada um de nós. Se nós não levarmos ela à morte, ela vem à vida, ela ganha a vida. Então aqui nós temos um tripé, uma trindade satânica quase, porque as três coisas que nós vamos conversar aqui, elas estão praticamente juntas. Dá até para entender, não sei se o Marcinho notou isso, se puder me ajuda. É como se Paulo estivesse fazendo distinções, área sexual, área social, festas sociais. Ele está mostrando tudo, um conjunto de coisas que acontecem nesse ambiente. O primeiro bloco que ele vai destacar aqui é o bloco responsável por toda essa questão sexual. O mundo em que ele está naquele momento, o apóstolo Paulo, é um mundo terrivelmente imoral. Assim, nós estamos falando de coisas absurdas. Hoje nós se escandalizamos com algumas coisas que lá atrás era assim, gritantes, era muito natural. Era muito pior em alguns contextos daquele primeiro século do que nós aqui hoje. Hoje ainda a gente tem uma ordem pública, algumas coisas você deve fazer ali às escondidas, porque se fizer publicamente você pode receber uma multa, você pode ser preso. Então hoje ainda existe uma certa forma de controle. Naquele ambiente do primeiro século, você tinha dentro de alguns templos rituais que eram feitos com prostitutas. Os romanos conseguiram trazer a depravação grega para dentro do contexto deles. É nesse contexto que Paulo está inserido, é nesse contexto. E é sobre esse contexto que Paulo está falando aqui nesse epístola, e que eu posso aplicar no meu contexto, porque até posso dizer que nada mudou, apenas se camuflou. Algumas coisas ficaram mais restritas, ficaram mais em quatro paredes, ficou aquela coisa mais em segredinho, não vamos falar muito sobre isso e tal, mas ela está ocorrendo. Por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza. Isso talvez você e eu não tenhamos executado ao máximo, mas existem pessoas que estão executando isso nesse exato momento ao máximo. Isso é porneia, isso é imoralidade sexual, incesto. Veja só, eu vou repetir o que está dentro desse ambiente. Prostituição. Existe prostituição hoje? Sim ou não? Sim. Pornografia, existe ou não? Sim. Incesto? Um dia desse tinha um cara pleiteando aí uma lei para casar com a filha. Legalizar o casamento dele com a filha, o outro com a mãe. Pedofilia? Existe? Infidelidade sexual, fora do casamento, dentro do casamento, o cara que mantém uma, duas, três mulheres, ou a mulher que mantém um amante, assim por diante, 2, 3 amantes. Existe ou não? Sim.
qualquer relação. O que os jovens hoje pedem? Liberdade. Alguns dizem assim, não, eu preciso testar antes de me casar. Não vou às cegas para o casamento. Pasme, tem pai cristão que abre até a porta. Melhor, né? Deixar aqui em casa, né? Pelo menos estar na minha casa. Porneia, gente. Isso é porneia. Isso é porneia. Isso é imoralidade sexual. Isso tem que ser destruído na nossa vida. Isso tem que ser extinto da nossa vida. Até o dia em que Cristo nos chamar para irmos com Ele para a sua glória, isso é uma batalha constante. Não adianta dizer, hoje talvez você nessa área seja forte. Mas quem sabe amanhã ou depois você pode, por N motivos da vida, baixar a guarda nesse ambiente. Então você não deve baixar a guarda em nenhum ambiente desse. Sempre atento. Não se distraia, você está numa batalha. Eu sou um pastor aqui no Palavra de Vida. E eu já disse isso aqui para algumas pessoas, mas eu li há muito tempo um livro chamado Vitória sobre a Tentação. E naquele livro eu encontrei uma experiência de um pastor. Ele é um pastor muito conhecido e ele viajava sempre em vários estados dos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. E ele sempre levava com ele uma lista com o nome dos pastores que ele sabia que até aquele momento haviam caído em um tipo de imoralidade sexual. Então ele tinha lá, por exemplo, se não me falha a memória, ele tinha naquele momento que eu li o livro e na anotação do livro, acho que era 42 pastores que haviam caído. E ele colocava o nome dele no 43. Ele colocava entre parênteses, existe a possibilidade de eu ser o próximo. Mas como uma precaução. Então ele estava lutando com algo que naquele momento não tinha acontecido. Mas ele também não estava baixando a guarda e dando ou abrindo um precedente para, de repente, cair. Então a primeira coisa que ele chegava, quando ele estava em viagem, a primeira coisa que ele chegava no hotel, ele pedia para retirar a televisão. Ele não queria a televisão no quarto dele. Naquele tempo, nós estamos falando de 20 anos atrás, mais ou menos. Acesso à internet não era uma coisa tão simples como é hoje. Não tínhamos o smartphone com toda essa velocidade de informação que temos hoje. Então, o veículo mais popular naquele momento era a televisão. Então, ele pedia para se retirar a televisão. A segunda coisa que ele fazia era passar a mão no telefone e escutar a voz da esposa dele. Então, ele ligava para casa para escutar a voz da esposa dele e estar ciente do compromisso que ele tinha com ela. Então, a voz dela fazia ele, eu tenho uma esposa e eu preciso me manter fiel a ela. E ele mantinha essa listinha com os 42 nomes de alguém que caiu antes dele. Por quê? Pecado, ele não brinca em serviço, gente. Se distrair, eu distrair, ele entra e arrebenta com tudo. Ele destrói casamento, ele destrói relacionamento pai e filho, ele destrói relacionamento filho, esposa, patrão, amigos, ele destrói tudo que ele puder. Ele não vem para brincar, ele vem só para destruir. Eu até brinco, né? Coitado do diabo. O pessoal fala, o diabo vem só para matar, roubar e destruir. Você tem que se incluir lá, eu também. Porque se deixar, eu me junto com ele e destruo tudo que tem pela frente. Porque essa é a nossa natureza. Se deixarmos tudo fluir, tudo que está aqui dentro fluir, meu irmão, não tem sociedade que consiga sobreviver. Isso vira uma anarquia, é gente matando gente. Tem um filme
é senhor das moscas. As crianças na ilha, não é isso? Vocês já viram esse filme? Não. Quer conhecer bem como é possível você entrar em uma degradação da sua natureza como ser humano? Nós não estamos falando de cristianismo. Assiste esse filme antiguinho já, O Senhor das Moscas. É um conjunto de crianças, e tem o livro, é um conjunto de crianças numa ilha. Você vai ver como a natureza humana, o que a natureza humana é capaz de fazer quando não controlada. Assim, existem umas coisas que a gente não... A gente fala, cara, como é... Você quer ver, por exemplo, você pega a história está aí para nos mostrar. O nazismo. O que é aquilo lá? Mais de 5 milhões de judeus executados, porque se entendeu que aquilo era uma raça inferior, que a raça ariana, a raça que Hitler queria originar, né, queria fazer crescer, era a raça que deveria predominar tudo. E ali ele vai subjugando todas as outras raças. E aí você vai vendo como o ser humano ele consegue fazer coisas assim, que você fica, meu, como é que faz isso aqui? Mas dentro do nosso contexto, é porneia. Um autor disse assim, porneia é o amor que é comprado e é vendido. No caso, a prostituição, é algo que você compra. A prostituição é algo que, dependendo do ambiente, você paga por aquilo. É um mero instrumento através de quem a exigência da concupiscência e da paixão são satisfeitas. Ou seja, o porneia, esse sentimento de imoralidade sexual, ele é a razão, ele exige que os seus desejos, os meus desejos sejam executados. E não existe, aí ele está dizendo assim, essa minha paixão, esse meu desejo, ele tem que ser satisfeito. Não importa, até eu pago por isso. Então, ou não, ou eu tento tomar isso. O que algumas pessoas fazem quando atacam alguém que não lhe pertence para violar essa pessoa? Ele está tomando para ele algo que não é dele, algo que não pertence a ele, para realizar ali um ato ou uma violência sexual contra aquela pessoa. Então ela faz isso. Ela descreve um tipo de relacionamento em que uma das partes pode ser comprada e até descartada. Tipo assim, eu uso a pessoa e descarto. Não, só foi uma noite. Não significou nada para mim. Mas você... Não queria nada com você. Não estabeleci relacionamento aqui. Só foi uma noite. Segue teu rumo, tá aqui tua roupa, vai embora. Não, mas você não vai me levar. Não tem essa de te levar. Te vira, mano. Por quê? Porque não há interação. Não existe nenhum tipo de relacionamento. Aqui, a pessoa nada mais é do que um objeto que visa o meu prazer. Ou eu olho para aquela pessoa como um simples objeto para satisfazer o meu prazer. E aqui englobo todas as coisas. Então esse é o primeiro ponto. A imoralidade sexual. Isso tem que ser morto. Aí você tem que analisar todos esses ambientes. Talvez hoje os mais comuns entre esses, eu acho que todos, mas o mais comum entre esses hoje eu acho que é a prostituição e a pornografia. E a pedofilia, esses estão assim, eu acho que encabeçando aí esse ambiente. E esses aqui atacam qualquer pessoa. A pornografia, então, ela ataca qualquer pessoa, ela não escolhe patente nenhuma. Ela ataca a mulher, ela ataca a criança, ela ataca adulto, ela ataca o grande empresário,
ela ataca o cara que mora na rua, ela ataca qualquer pessoa. E hoje a gente tem um grande problema que é a internet. O acesso fácil a esse conteúdo às vezes chega sem você nem solicitar. Você está no grupo lá e aquela coisa cai ali nos teus olhos e você às vezes fica até com vergonha, não sabe o que fazer, não sabe nem o que falar, porque está todo mundo, yes, legal, pai. Você se sente mal diante daquela situação. Mas é assim que as coisas estão andando hoje. Terceira ou a segunda marca desse contexto aí. Qual é a segunda palavra que está aí? A primeira é imoralidade, prostituição. A segunda qual é? Impureza. Essa é uma palavrinha chamada acartasia, tá bom? Essa palavra ela é responsável por um ambiente assim muito grande no contexto bíblico, com tudo aquilo que está relacionado ao ambiente de impureza. Ambiente de impureza religiosa, ambiente de impureza moral, ela engloba tudo. Acartasia, tá bom? Impureza. É que eu estou dando o nome que está por trás, porque ela engloba muita coisa. Ela não só engloba essa questão de impureza sexual, ela também, em alguns momentos, dentro do contexto bíblico, ela vai apontar para uma impureza que é também ligada a questões religiosas. Por exemplo, você trazer um animal impuro para o sacrifício. Isso era acartasia. Você não poderia apresentar aquele animal diante de Deus. Então, o seu culto, a sua liturgia já estava quebrada ali. A mesma coisa acontece comigo e com você. Eu não posso me apresentar diante de Deus de uma forma impura. Eu tenho que ser purificado. Eu tenho que ser limpo. Eu tenho que ser banhado pelo sangue de Jesus para que eu possa entrar em um contato direto com Deus. Porque se isso não ocorrer, eu continuo sendo uma pessoa aos olhos de Deus para um serviço de culto, esse tipo de coisa, impuro. Então você não consegue. Então a palavra, ela é traduzida na maioria das versões, assim, quase que 99% das versões em língua portuguesa, você vai encontrar esse termo sempre como impureza. Impureza em todos os contextos que você imaginar. Então, sendo justo com o contexto que Paulo está usando aqui, Paulo está marcando essa palavra dentro de um contexto de impureza relacionado às questões sexuais. Só que agora você tem na porneia, vamos dizer assim, as ações que começam com todo tipo de impureza existente no teu coração. Lembra que eu falei que é um tripé, uma trindade imoral? Porque está tudo junto ali. Então você vai para, vamos supor, você entra num contexto de pedofilia porque o desejo do teu coração por aquilo é impuro. Porque se fosse puro, você nunca queria ver aquela criança naquele lugar. Mas você quer ver aquilo porque aquilo é impuro ao seu coração. O seu coração ele está, de alguma forma, contaminado. E isso também tem que passar por uma análise. O que eu penso a respeito de determinadas ou várias situações, eu tenho que analisar. Eu não posso soltar tudo que eu penso, tudo que eu acho que é. Eu tenho que analisar aquilo que eu estou pensando, porque a minha natureza, a sua natureza pecaminosa, ela está trabalhando de uma forma constante. O que estamos trabalhando aqui nesse contexto é o contexto da área sexual. Tudo que está relacionado à área
sexual. E todo esse ambiente passa por tudo isso. Mas isso também eu posso ter, em alguns outros contextos, um coração totalmente impuro por uma ou várias outras situações. Mas nesse contexto aqui, por exemplo, ela representa todo tipo de desejos impuros, indecências e qualquer tipo de pensamento impuro. Então, tudo aquilo que é indecente, tudo aquilo que é desejo impuro, todo tipo de pensamento impuro, que não há pureza, que não há santidade, o olhar está sujo, o toque está sujo. Há um tempo atrás eu participei de um curso sobre abuso infantil e adolescente. Então, participamos lá de um workshop de 2 dias e a palestrante, a responsável pelo curso, nos ensinou e falou assim, nós vamos levar vocês, íamos para um ambiente, que era o teste, o teste prático, era um lugar onde havia várias crianças, onde essa instituição tomava conta. E ela falou assim, você vai perceber, nós vamos ensinar para vocês, e vocês vão perceber que quando essas crianças que foram abusadas, quando elas te abraçam, o abraço dela é diferente da que não foi abusada. Porque veio com a intenção suja. Pela violação que ela sofreu sem saber. Ela entrou num ambiente que não era o dela. Ela entrou naquele ambiente de abuso infantil e ela foi sexualizada antes do tempo dela. Então, quando ela vem para um abraço, ela já vem com um abraço impuro. Já não é mais puro. Quando pessoas são expostas a muita pornografia, às vezes a forma como te abraça, a forma como passa a mão em você, tudo às vezes você vai pegar no ar, você fala, nossa, que toque estranho, né? Porque existe no coração um tipo de intenção que não é legal. Então são desejos impuros, é indecência, pensamentos impuros. Então, essa impureza, ela representa um tipo de depravação moral que dá nojo em quem está vendo. É um tipo de ato de execução, de impureza, que quem vê aquilo fala, nossa, que coisa degradante. Como é que tu gosta disso? Como é que tu assiste isso? Como é que tu fez isso? Entendeu? É aquela coisa que te causa repulso, te causa nojo. Você fala, cara, como pode chegar num ato desse? E esse é o ambiente de um coração e de uma natureza descontrolada, onde Cristo não está. E fique bem claro que esse é o tipo de coração onde Jesus não habita mais, ou nunca habitou. Ele não pode, ele não tem como compactuar com isso, ele não tem como. Ele é puro, ele é santo, ele não tem como estar nesses ambientes. Como é que Cristo pode estar num ambiente como esse? Como é que eu posso levar Cristo para um ambiente como esse? Entende? Esse tipo de ambiente não tem como. Então, desconfie do discurso quando alguém chega com esse tipo de conteúdo, conversa com você e, de alguma forma, diz que é crente. Desconfie disso. E faça essa pergunta para ele ou para ela. Fala, mas como é que você pode trazer Cristo para este ambiente? É a única forma de você
chocar a pessoa e trazer ela de volta às vezes. Entendeu? Veja só, uma mente impura que torna tudo que passa por ela impuro é a cartasia, é impureza. Tipo assim, a mente impura, tudo que passa por ela se torna impuro. Paulo diz em Tito, tudo é puro para os puros. Jesus disse assim, que os olhos vão captar sujeira. Os seus olhos já estão em trevas. O olhar é um olhar contaminado. Veja que Jesus falou lá em capítulo 5 de Mateus. Ele fala assim, olha, 5? É 5. Ele diz assim, se o teu olhar for impuro, sendo tu casado, já cometeste um adultério. Não foi o ato. E nem às vezes é o ato. O ato é precedido por uma impureza de coração. Até você chegar no ato, o teu coração já está transbordando de impurezas. O meu coração já está transbordando de impureza. Quando eu chego lá, eu já cheguei porque já perdi o Cristo que andava comigo, já ficou para trás faz tempo. Porque eu já excluí ele. O que reina aqui é a minha impureza, os meus desejos malignos. Veja só, Mateus 5, verso 8, o que está escrito aí? Mateus 5, verso 8. Todo mundo achou? Bem-aventurado, feliz, quem é puro, limpo de coração. Então Jesus diz, você é bem-aventurado, você é feliz, se o teu coração for um coração puro, se for um coração limpo. E o que diz o resto do texto? Por quê? Só vão herdar quem tem um coração puro. Isso ecoa, isso vai ecoar lá, se não me falha a memória, o Salmo 15, onde diz assim, quem poderá subir ao teu monte? Aí Deus fala lá, o puro de coração. Então, para estar com Deus, para andar com Deus, tem que ter pureza de coração. Impuros não vão herdar o reino dos céus. Então, é uma luta constante. Lutar contra todo pensamento impuro. Entrou aquela cena esquisita no filme, não sei como é que você faz. Ou você pula, se você não é casado, ou você fecha os olhos, ou faz alguma coisa. Não deixa aquilo entrar e tomar o teu coração. Difícil é escapar hoje disso. Qualquer série, qualquer contexto. Eu estava assistindo uma série agora, essa semana, com a minha esposa lá, no Prime. E uma série de fantasia, uma coisa mó bonita. De repente tem lá dois bichos de pedra lá que se amam. E aparentemente são... É um bicho de pedra. Eu falei, cara, a forçação é tão grande, a ideologia é tão forte, que você não tem assim para onde correr. É difícil você pegar uma coisa que seja, não vou
dizer totalmente pura, mas assim, que seja mais moralzinha ali, alguma coisa, a coisa está tão escancarada que fica difícil até. Também você não pode ser um alienado. Você tem que ser adulto em Cristo o suficiente para... Mas não permitir com que aquilo se aloje no teu coração. Terceira e última palavrinha. Aselja. Aselja. O que isso significa? Isso significa um monte de coisa. Mas uma coisa que ela vai significar de fato é ações indecentes que chocam o público. Essa palavrinha, na sua raiz, é algo que diz assim: o mundo será chocado por aquilo que você está fazendo. O público vai ficar em choque quando ver você fazendo isso aqui. Então é isso que ela significa. Atos imorais que o público, quando assistir aquilo, vai ficar chocado. Aí você fala: meu Deus, mas é isso mesmo. A palavra, ela tem um sentido muito amplo. As nossas versões em português vão traduzir por libertinagem, devassidão, lascívia, indecência, ações indecentes e todo tipo de sensualidade. Essa aqui, então, se tu abrir o Instagram, que tem gente posando de sensual lá, se o algoritmo perceber que tu parou, no dia seguinte ele tem uma enxurrada de oferecimentos. Se tu clicar, então... Um versículo bíblico. Fora do versículo bíblico. Mano, aqui, se pegar só nesse contexto de sensualidades, assim, o Marcinho tocou num ponto ali. Se tu pegar alguns crentes aqui, tu fica até meio com vergonha. Tu fala: meu irmão, minha irmã, que negócio é esse aí? E às vezes tu já não sabe mais. Não é questão de julgamento. É uma questão de entender quem você é em Cristo. Quando essas coisas não são controladas, você vai para a internet e expõe partes do seu corpo. Mas não no sentido, vamos passar um pano aqui, não por pureza. Tu ri, né, mas não por pureza. Mas assim, às vezes a pessoa está indo lá sensualizar mesmo, quer chamar atenção para o corpo dela, quer mostrar a ser, quer mostrar a bunda, quer assim expor mesmo, por sensualidade. Porque o monstrinho não está morto. Ela não percebeu, ele não percebeu. E aqui eu não falo de mulheres, não. Eu falo de mulheres e de homens. Tem irmãozinho, uma arrombadinha lá que, ó, faz aquelas posinhas assim que tu fica: mano, tu quer parar com isso aí? Aí, como diz o Márcio, meu amigo, né? Ainda coloca o versículo bíblico. Templo do Espírito Santo. Aham. Tá risando de nada, Jaque? Aselja é um comportamento completamente desprovido de restrições morais. Ele não tem compromisso algum com moralidade. Geralmente com implicações que está diretamente relacionada com esse ambiente sexual. Ou seja, ele quer ser livre para praticar o que ele quiser, onde ele quiser, e ele não quer ser reprimido, ele não quer ser chamado a atenção. Lembra do caso do mendigo em Brasília? Lembra? Ele foi um sucesso, o cara virou sucesso, porque estava mantendo relação sexual com uma pessoa dentro de um carro e foi filmado.
o mundo não se chocou aquilo. Lógico, teve algumas pessoas que se chocaram. Mas assim, a grande maioria viu aquilo como algo legal. O cara foi entrevistado, virou popstar. Assim, o que me chama a atenção é que não ficamos chocados com isso. Nós, como sociedade, achamos aquilo legal, bacana. A gente não entendeu que aquilo era uma ação indecente que choca o público. Ninguém entendeu dessa forma. Ó, pô, que legal, ainda gravaram o vídeo, lançaram na internet, grupo de WhatsApp, tudo que puder estava escancarado. Família humilhada, família da mulher, família do esposo. Parece que eles falaram que ela tinha problema, né? Sim, essa ideia. Mas assim, a sociedade como um todo que deveria proteger, vamos dizer assim, se eu sei que ela tem um problema, vamos proteger ela. Então não vamos lançar isso, não vamos deixar isso circular. Não é? Mas não, nós não permitimos que esse monstrinho ficasse aqui guardadinho. A gente quer ver isso pegar fogo. Eu não me importo se há uma criança, uma filha, um filho. Não me importo com a moral do pai, com a moral da mãe, dos pais, dessas pessoas que estão todas envolvidas nisso. A vergonha de tudo isso. A marca que isso fica para a vida. Esse registro que está e nunca vai sair. Você não acha, talvez, nos veículos que são legalizados e não podem colocar isso ao vivo ou disponibilizar isso hoje, mas se você for nos meios clandestinos, isso está lá, para quem quiser acessar. Porque assim, esse é o homem, esse é o Riley. O nosso monstro do livro, o médico é um monstro. Aquilo que está oculto, mas que todo mundo tem prazer. São esses tipos de ações que deveriam nos corar o rosto e a gente... Tá legal, né? Esse bichinho ele tem que ser amarrado. A Célgia é o amor ao pecado tão desenfreado, tão audaz, que o homem deixou de se importar com Deus ou com o que qualquer outra pessoa pensa. Então, tipo assim, é uma licença para se pecar neste ambiente sexual. Ele pede uma licença, onde ele fala assim: eu não quero saber a opinião de Deus, eu muito menos quero saber a tua opinião. Eu irei cometer esse ato porque eu quero, eu não estou ligando se existe Deus, se existe inferno, estou um pouco me lixando para saber quem é Jesus e muito menos a tua opinião pública. Eu vou cometer esse ato. Então, esse é o tipo de, vamos dizer assim, é o ápice de tudo aquilo que a gente vem construindo aqui nessa noite. Você tem lá um desejo impuro que ele vai ser aplicado no contexto de pornografia, incesto, pedofilia e outras coisas, etc. e tal, ao ponto, e vai chegar um ponto que você não vai mais se importar com nada, não importa quem diga, não importa se é Deus que diz, não importa se é a opinião pública que está dizendo, eu pouco me importo para quem está dizendo e o que está dizendo, eu não estou nem aí. Por quê? Porque essa palavra, ela faz com que você perca ou perda aquilo que você tem de mais caro, o respeito próprio. Você perdeu isso. Assim, ela não tem mais vergonha de nada. Você perdeu isso quando você chega nesse estado, quando você chega nesse perfil. Tipo assim, aí você faz a pergunta para a pessoa: mas como é que você chegou aqui? Eu não sei, eu sei que eu cheguei aqui. Como eu cheguei? Ela não consegue nem ela explicar como ela chegou naquele ponto.
Há um tempo atrás eu estava fiz um estudo sobre vítimas da pornografia e eu me deparei com um depoimento de um jovem que estava cumprindo prisão e ele relata no depoimento dele que ele era um viciante, era viciado em pornografia. Mas ele começou com aquela pornografia que no ambiente da pornografia é chamada pornografia soft, que é aquela coisa que você não tem um pornô explícito. Aí ele passou para o pornô explícito, depois ele passou para o pornô ao vivo, que já não queria mais ver em vídeo nem o soft, já queria estar nos ambientes que você tinha um sexo ali explícito, ao vivo, coisa e tal. Até que um dia ele estava numa gana, numa ânsia, dominado por todo aquele efeito pornográfico na mente, que ele atacou uma mulher. Aí ele foi preso, condenado e cumpria pena. E quando ele faz esse depoimento, ele conta a história dele, como ele chegou a esse estágio sem perceber que ele foi de um ambiente ao outro até que ele chegou a atacar alguém. Esse é o tipo de coisa sem controle. Isso é o que a nossa natureza faz. Quando você não controla esse tipo de situação, ela vai vir para fora. De alguma forma ou de outra, ela virá para fora e vai destruir tudo que ela pode destruir. E a primeira coisa que ela vai destruir é você. Se você, lá em casa a gente tem um hábito, não vou dizer estranho, mas eu e minha esposa gostamos de assistir alguns realities que, para nós tentarmos entender o que está acontecendo no mundo, o que eles estão fazendo. Aí eu vou te mostrar algumas coisas que acontecem. Vocês já escutaram falar de um programa chamado Poliamor? Já? Sabe o que é isso? Acho que é o da Globo que incentiva os casais a se conhecerem. Esse aí, você incentiva o casal a conhecer. Nesse reality que eu estou falando, é um homem que está em busca da primeira ou segunda mulher, ou terceira mulher. Ele já tem uma esposa, ou duas esposas. Aí está contando a história dele com a terceira ou a quarta esposa. Mas separado. Não. Tudo na mesma casa. Época do Moisés. Então, poliamor, poliedivares. Então ele pode de vários. Então ele pode se deitar com essa aqui nessa noite, amanhã ele deita com a outra, e assim vão convivendo. Então vai mostrando como isso é realizado. Então esse programa, esse reality, ele vai mostrando isso. Aí você fala, cara, aí você olha para o Éden, você olha para a instituição do casamento, isso tem que nos chocar. Isso não é natural. Isso é pecado, isso é o que nasce do nosso coração. Isso é infidelidade. Mas você também já escutou falar de maridos em transições? Ou transição? Nunca ouviu falar? São homens héteros que gostam de se vestir como mulher. Saia, calcinha. Sim. Já vi isso numa novela, mas seria... Blusa de mulher. Mas ele quer conviver com a mulher dele dentro da casa dele. Uma novela. Vestido de mulher. Aí o reality vai mostrando para você como é que é isso, como a sociedade enfrenta isso, como é que ele... Aí mostra, por exemplo, tem um caso lá, que o cara ele trabalha numa loja de armas, e ele vai ser o primeiro dia que ele vai entrar todo pintado, com roupa feminina, num ambiente de trabalho, onde só tem homem bruto, loja de armas, e ele vai chegar todo montado naquela sessão onde ele trabalha, tá? Aí são maridos em transição.
Netflix ou Amazon Prime? TLC. TLC tem mais. Chelsea tem uns negócios estranhos, né? Muito estranho. Mas você já também escutou, por exemplo, esse não entra muito no ambiente sexual, mas ele choca. Porque são coisas que vão nos chocar. Por exemplo, você já escutou dizer que tem pessoas que queriam ou desejam ser tratadas como cavalo? Pois é. Pois é. Não é degradação. Elas querem ser tratadas como se fosse cavalo. Aí você tem o cachorro e você tem o gato. Pessoas que pagam para passar um final de semana em uma determinada casa na Inglaterra como um gato, fantasiado de gato, pintado de gato. Tem pessoas que pagam para ser ou para se vestir e passar um final de semana como cachorro. Tem- Pode ser um distúrbio da pessoa? Não, isso é um coração perturbado. Elas não são anormais. É normal. Então, mas esse é o nosso coração descontrolado. É o nosso coração sem a presença de Deus. Tem uma youtuber que ela é brasileira e ela, na verdade, ela gosta de se vestir como bebê. Ela coloca fralda até. Eu não vi, tu viu sim? Aí, ó. Mas ela se veste como bebê. Na época. Deixa eu falar, mulher. Teve uma época que ela tava fazendo vaquinha entre os fãs dela, né? Não sei como que chama, porque ela não tinha dinheiro pra comprar fralda. Não, essa não vi, não. Eu vi aquela que se veste Barbie. Eu olhei assim, gente, que absurdo. E era velha, o negócio. Tu entendeu como um coração descontrolado, aonde ele pode chegar? Um coração sem Cristo, aonde ele chega? A gente quer ser animal. A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Concluo. A orientação apostólica, lá em Romanos 13, verso 13, é que eu e você não devemos nos comportar em nenhum ponto do que foi dito nessa noite. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo, que nenhuma dessas coisas, em Romanos 13, verso 13, nenhuma dessas coisas que eu falei para você aqui, ela não pode ser encontrada na nossa vida. Isso é recomendação apostólica. Paulo diz que essas coisas não sejam encontradas. Essas coisas estão nos filhos das trevas, mas elas não podem estar entre nós. Então, toma conta do teu coração. A Bíblia diz que se não mortificarmos a nossa natureza pecaminosa, existe uma grande possibilidade de retornarmos às velhas práticas. Isso você vê com clareza em 2 Coríntios 12, versos 20 e 21. Então, você não deve estar neste ambiente. Este ambiente deve ser um ambiente de morte para o pecado. Nenhuma dessas coisas deve estar na minha e na tua vida. Nós somos nova criatura. Nós somos criados em Deus para um novo estilo de vida. Então essas coisas elas não podem estar entre nós. Paulo vai falar em Colossenses que elas não deveriam nem ser comentadas entre nós. Esse tipo de coisa não deveria existir, muito menos ser falado entre nós. Ele fala coisa absurda, existir, mas falar também não é uma coisa legal. Entendeu? Então essas coisas não podem estar entre nós. Depois, se você quiser anotar aí para ler em casa, 1 Tessalonicenses 4, verso 3.
primeira Tessalonicenses 4, verso 3, tá bom? O segundo verso é o 1 Coríntios 6, verso 8. 6, verso 8. 1 Coríntios 6, verso 8. E o terceiro e último, Colossenses 3, verso 5. Todos esses estão falando, que você deve se abster, o outro que você deve fugir, e o outro está dizendo que todas essas coisas devem ser levadas à morte. Qual o último? O último é Colossenses 3, verso 5. Todos esses desejos, todas essas coisas que apontamos nessa noite devem ser levados à morte, tá bom? Vamos orar?